Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar sobre o dízimo, mostrando para vocês que se trata de um princípio bíblico que vai muito além da lei. Como cristãos, nós temos o compromisso e o privilégio de contribuir com dízimos e ofertas para sustentar a obra missionária, para cuidar do ministério cristão e também para atender às necessidades sociais comunitárias ao nosso redor. O dízimo não começou com Moisés e nem com a lei do Antigo Testamento. Ele já existia muito tempo antes, cerca de 400 anos antes da lei. Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque como sinal de gratidão a Deus pela vitória recebida. Da mesma forma, Jacó prometeu dar o dízimo em reconhecimento à provisão divina, ao cuidado de Deus. E mais tarde, na época de Moisés, Deus instituiu o dízimo oficialmente para sustentar os levitas e sacerdotes, cuidar do templo e garantir que a obra de Deus jamais parasse. Os profetas também reforçaram a importância, especialmente Malaquias, que afirmou claramente que Deus derrama bênção sobre aqueles que são fiéis nos dízimos. E Jesus, no Novo Testamento, confirmou essa prática. Ele corrigiu os escribas e os fariseus, não porque eles estavam dando o dízimo, mas porque davam o dízimo e se esqueciam do mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus disse em Mateus 23:23, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vemos assim que o dízimo continua sendo válido hoje, mas precisa ser entregue com um coração sincero, humilde e comprometido com os valores maiores do reino de Deus. Jesus alertou seus discípulos claramente sobre a importância de uma justiça superior, dizendo: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, ali no início do sermão, do seu sermão mais famoso, do seu sermão da montanha. Isso significa que a nossa generosidade precisa ir além de uma simples obrigação religiosa. Deve ser fruto de um coração transformado, que se torna generoso. No Novo Testamento, vemos claramente que a igreja primitiva contribuiu de forma voluntária, generosa e até mesmo sacrificial. Essa atitude supera qualquer obrigação legal e expressa verdadeira gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. O apóstolo Paulo também ensinou claramente sobre isso, dizendo que cada cristão deve contribuir proporcionalmente àquilo que recebe de Deus. Você vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Essa contribuição proporcional nos remete diretamente ao princípio do dízimo, iniciado lá atrás por Abraão. Hebreus capítulo 7 explica algo muito importante. Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à dos levitas. Abraão, a gente sabe muito bem, já tratou disso aqui, ele pagou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E isso reforça que o princípio do dízimo não está preso à lei de Moisés, mas é, de fato, um princípio espiritual que permanece válido na nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos lembra claramente que é nosso dever trazer todos os dízimos à casa de Deus. E hoje, essa casa é a igreja, o templo do Deus vivo, o corpo de Cristo. E Deus promete ali bênçãos abundantes para todos aqueles que são fiéis. E Jesus acaba, no Novo Testamento, reforçando essa promessa, como vemos lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai, ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus, então, ele responde a esta generosidade, às contribuições, aos dízimos, às ofertas e a toda obra de caridade com bênçãos ainda maiores. Paulo usa uma ilustração parecida quando diz
o seguinte: ele diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ele fala isso no contexto de ofertas, de contribuições. O dízimo e as ofertas não são uma mera obrigação, mas um investimento espiritual que Deus multiplica abundantemente. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com fé, com alegria, espontaneamente, demonstrando nosso compromisso com Deus, com a casa de Deus, com a igreja que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo e sua missão de fazer discípulos de todas as nações, confiando plenamente na provisão abundante. Esse é um ato de fé, obediência e confiança em nosso Deus, que é sempre fiel e poderoso para suprir em glória cada uma das nossas necessidades. A Ele a honra e a glória hoje e para todo sempre. Amém.